no livro de Atos, e já estamos quase terminando. Faltam só mais 7 capítulos depois de hoje, e glória a Deus por isso. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem um livro ali na livraria chamado A Igreja Remanescente. Quando Jesus voltar, quem quer subir com ele? Dá uma lida nesse livro. Pode ser que ele mexa com algumas coisas que coloquem em xeque o quão você acha que está salvo. Passa lá. Tem uma coisa boa nesse livro aqui. Amém? Todos os irmãos acharam? Glória a Deus. Se você puder, marca a sua Bíblia. Vamos juntos fazer a nossa confissão de fé no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós louvamos a Ti por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai. Nessa noite nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e no nosso coração. Que, Senhor, ao final dessa mensagem, quando ela terminar de ser exposta, que o Senhor encontre em nós servos e servas decididos e prontos para viver o melhor que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 21. Irmão, você ajusta aqui para mim, por favor, Davi? Você olha para mim? Você tira o branco todo aqui para mim? Obrigado, irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Atos capítulo 21, verso 1. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele. Seguindo viagem, quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, movidos pelo Espírito. Eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Despedimos-nos uns dos outros. Embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem, iniciava em Tiro, chegamos a Ptolomeidaia, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágapo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. É isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os que daquele lugar rogávamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração?
pois estou pronto. Preste atenção nesse versículo, irmão. Versículo 13, mas ele respondeu, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Cipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos nos hospedar. Você pode se sentar. Meu irmão, minha irmã, se estiver aparecendo o tema aqui para você nessa noite há uma pergunta sendo feita para nós. Para o que eu e você estamos prontos? Se a nossa vida acabar agora e de repente der um infarto na gente, a gente morrer agora, para o que nós estamos prontos? Eu vejo pessoas o tempo todo dizendo uma mensagem: eu amo Jesus. Você já disse essa frase também? Quantos aqui amam o Senhor de todo o seu coração, amam o Senhor, amam a Jesus? Nós amamos o Senhor. Eu não tenho dúvida de que nós estamos aqui nessa igreja agora, porque todos nós compartilhamos de um sentimento. Nós amamos Jesus, nós entendemos a importância de Jesus nas nossas vidas e por isso nós o amamos. Mas nessa noite a pergunta que está sendo feita para nós não é se nós amamos Jesus, é até onde nós estamos prontos para nos entregarmos a Jesus. Até qual nível nós estamos dispostos a nos entregarmos diante desse amor que da nossa boca sai, que nós amamos Jesus. Porque é muito fácil nós dizermos que amamos algo se nós não nos entregamos para esse algo que nós amamos. Porque se eu amo a minha esposa, eu terei que ter atitudes de quem ama a minha esposa. Você concorda comigo? Porque senão eu dizer da boca para fora que eu a amo, mas eu agrido ela de alguma maneira, eu estou mostrando para ela que a minha fala não corresponde com a minha resposta. Se eu digo que eu amo a minha casa, e eu chego na minha casa, eu quebro as paredes, eu passo a mão suja em tudo, eu não estou colaborando com o discurso que eu estou dizendo que eu estou amando. E para o que nós estamos prontos? Porque se eu digo que eu amo a Jesus, qual o nível de até onde eu estou disposto a me entregar por Ele? Porque segundo o versículo 13 que nós acabamos de ler, a resposta de Paulo diante de toda uma congregação é: eu estou disponível para ficar doente pelo Evangelho, eu estou disponível para ser preso para o Evangelho e eu estou disponível para morrer pelo Evangelho. E deixa eu te falar uma coisa, ele morreu mesmo. Para o que nós estamos prontos para nos entregar pelo Senhor? Até onde Ele pode nos pedir algo e nós iremos entregar de prontidão para Ele? Ou será que talvez nessa noite, se Jesus chegar em um certo limite, a gente vai dizer, como aquele jovem rico, ele disse para Jesus um dia: eu não posso abrir mão das minhas riquezas, então eu caminhei até aqui, mas eu estou voltando para a minha origem. Irmãos, essa história que nós lemos é uma história tão chocante que se nós não conhecêssemos Paulo como nós conhecemos, nós diríamos tranquilamente que esse homem é um masoquista, é alguém que tem prazer em sentir dor, porque todas as vezes que ele tinha a opção de fugir das escolhas pelo Evangelho, ele escolhia sofrer e entregar a sua vida de uma maneira que talvez nem eu e nem você seríamos capazes. E nessa noite eu queria te chamar
para a gente aprender com Paulo que nível de entrega é esse que o Senhor está nos chamando. E quem sabe no final dessa mensagem você tem uma resposta para responder para você mesmo: até onde eu estou pronto para me abrir e me entregar para tudo aquilo que Deus quer de mim. Quando nós olhamos para essa história, ela já começa no versículo do capítulo 21, versículo 10 e 11, vai dizer assim, olha o que diz lá, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágapo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando ele com os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Irmão, deixa eu contextualizar aqui para você que talvez você leu e não entendeu. Paulo, ele era um missionário, ele era um apóstolo missionário. A Bíblia diz que ele se auto-intitula de eu sou o apóstolo dos gentios, ou seja, ele ia andando e fundando igrejas por lugares que os judeus eles não iam. E Paulo, ele cumpre uma rota onde ele começa a anunciar o evangelho primeiro para Judéia, Samaria, ele passa pelos destinos da Ásia Menor, e ele cumpre toda uma rota, e agora o final dessa rota seria voltar para Jerusalém, que era o lugar de origem dele. E o texto diz, versículo 2, que quando ele anuncia que ele vai voltar para Jerusalém, alguns irmãos, eles têm uma espécie de visão, um entendimento no Espírito, que ele, Paulo, iria sofrer se ele voltasse para lá. E o versículo 2 diz assim, e movidos por uma visão do Espírito, eles recomendam para Paulo, não volte para Jerusalém, porque se você voltar para lá, eles vão te matar. Paulo, ele escuta aquela mensagem com carinho, e ele continua dizendo, amém, mas eu vou voltar para Jerusalém. E o texto continua dizendo que Paulo ele vai ainda e continua o seu caminho nesse destino, e quando eles param em uma reunião de oração, que a Lagoinha está no ano de 2026, eles estão no momento de oração, e de repente no meio da oração sai um profeta chamado Ágapo, e ele vai e pega no ombro de Paulo, e ele tira o cinto que Paulo está vestindo da roupa. E agora, como um bom profeta, ele começa a narrar uma mensagem visual para que aquelas pessoas entendam. E ele pega o cinto de Paulo, ele amarra entre as suas mãos, amarra entre as suas pernas, e ele começa a dizer assim, eis que o Espírito Santo manda dizer para o dono desse cinto, que assim como eu estou amarrado com as minhas mãos e os meus pés aqui, assim acontecerá com o dono desse cinto, se ele voltar para Jerusalém. O texto continua dizendo, nos versículos seguintes, que os irmãos, ao ouvirem a profecia do profeta, dizem, Paulo, pelo amor de Deus, você não pode ir para Jerusalém, você vai morrer. E aí vem a grande resposta de Paulo, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou sofrer, mas mesmo morrendo, mesmo sofrendo, mesmo o Espírito Santo me revelando tudo o que vai acontecer, ainda assim eu prefiro dar a minha vida pelo Evangelho, porque foi para isso que eu fui chamado. Irmãos, isso é tão forte, porque eu preciso fazer uma pergunta nessa noite. Quantos de nós já passaram por um momento de sofrimento na vida e depois esse momento passou e o Senhor nos livrou desse lugar? Só eu aqui nessa noite? Não, algumas pessoas. Amém, glória a Deus. Se naquele momento, 2 semanas antes do sofrimento, o Espírito Santo revelasse para você
tudo que você sofreria para viver aquele processo, você iria falar assim, amém, Senhor, ou você iria enlouquecer? Seja verdadeiro. Nós enlouqueceríamos. Eu me lembro, quando eu vejo essa história, para que você entenda aonde eu estou querendo chegar, o Espírito Santo muitas vezes precisa fazer como os nossos pais faziam, quando nós éramos pequenos e a gente precisava tomar injeção, o seu pai e a sua mãe não te falavam, até que chegava um momento que você era surpreendido dentro de um lugar com um enfermeiro com uma agulha que na sua visão era desse tamanho, e todo mundo te segurando e você tomava vacina para você melhorar. Mas se o seu pai te falasse que você tomaria uma injeção, você não aceitaria o processo. Pastor, aonde você está querendo chegar, meus irmãos? Poucas pessoas terão o privilégio do Espírito Santo rasgar o mistério por completo e falar tudo o que vai acontecer na sua vida, porque poucas pessoas são maduras o suficiente para o Espírito Santo virar para elas e dizer, para chegar onde você quer, primeiro você precisa passar por sofrimento. Para chegar até o lugar que você almeja, você precisa passar por processos para te ensinar um período de maturidade. E enquanto a gente não aprender isso, a gente vai viver a vida e o Espírito Santo vai nos dar alguns segredos, porque crianças não podem saber coisas que só adultos sabem. Você está aqui comigo? Até que ponto o Espírito Santo pode ser fiel em contar tudo para nós? Você está aqui? Até que ponto ele pode revelar? Até que ponto ele pode falar tudo que ele está pensando para você, e até onde você pode escutar e você está pronto para não desistir se ele te falar? Porque talvez, se ele falasse que para você se converter, você teria que primeiro enfrentar uma doença, você não estaria aqui. Talvez se ele te falasse para que você chegasse nesse ponto de fé que você está, você teria que viver um divórcio, você teria que viver um luto, você teria que viver uma tristeza, você teria que viver uma crise de trabalho, você teria que passar por uma depressão, por ansiedade, por um golpe, por coisas ruins. Talvez você diria assim, isso não é para mim. Mas Paulo tinha essa maturidade de escutar do Espírito Santo. Ei, Paulo, você vai sofrer. E Paulo continuar na mesma presença e dizer, eis-me aqui, eu não importo em sofrer, se esse for o destino que o Espírito Santo tem para mim. Quantos de nós teriam a coragem de falar essa oração? Talvez nós estamos aqui, irmãos, vivendo processos e a gente não sabe o porquê, mas eu vou te falar uma coisa, todo processo é uma escola de Deus na nossa vida, e toda escola de Deus, ela vai nos levar a uma conclusão, e quanto mais rápido você a entender e aprender que você está no meio de um processo de Deus, mais rápido você também vai sair dele. Talvez você esteja doido para o Espírito Santo falar com você. E talvez ele ainda não falou, porque você não está pronto para ouvir tudo que ele tem para falar para você. Até onde você está pronto? Mas o versículo seguinte, ele traz uma outra coisa que mexe com o nosso coração. Olha o que diz o versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, nós rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Irmão, sabe outra coisa que eu observei lendo esse versículo e que Deus falou muito comigo? O amor das pessoas pode atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Como assim? Irmãos, olha essa cena. Um profeta está olhando nos olhos de Paulo e dizendo assim, se você for para Jerusalém, eles vão te bater e de lá eles vão dar um jeito de acabar com a sua vida. As pessoas que gostavam de Paulo, a primeira coisa que elas fazem é olhar para ele e dizer o quê? Pelo amor de Deus, não vá para lá, a gente quer você vivo. Se você for para lá, você vai morrer.
Só que entre o amor das pessoas e o chamado de Paulo, tinha a vontade soberana de Deus na vida de Paulo. Se naquele momento Paulo não tivesse certeza de para o que ele foi chamado, provavelmente ele escutaria a ideia dos irmãos que estavam ao redor dele, vida em vez de morte. Isso racionalmente era o melhor a se fazer, você concorda comigo? Só que entre o racional e entre a vida de Paulo havia um mundo espiritual que ele sabia para o que ele foi chamado. E deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas, elas não vão entender o seu chamado. E por não entenderem o seu chamado, algumas pessoas, não por ruindade, não por maldade no coração, não porque elas querem o seu mal, mas exatamente pelo contrário, por te amarem e quererem o seu bem. Muitas vezes, em amor, elas te darão um conselho que é o contrário da palavra de Deus. Irmãos, eu me lembro até hoje o dia que eu fui conversar com a minha avó para dizer para minha avó que eu estava sendo chamado por Deus para ser pastor. Eu lembro da minha avó abaixar a cabeça e chorar copiosamente. E eu olhar para ela e perguntar: avó, você está feliz? A minha avó era crente, evangélica. E ela olhar e falar assim: você não vai fazer essa desgraça com a sua vida não, meu neto. Não faz isso não, eu já perdi uma filha, ela está lá no Rio Grande do Sul, não faz isso não. Eu acompanhei o sofrimento dela, não faz isso não, meu neto. Antigamente, os irmãos que são mais velhos de igreja sabem disso. Quando um filho virava para a mãe lá atrás e dizia: eu vou ser pastor, a casa fazia festa. Agora nós vamos ter um pastor na nossa família. Mas hoje, quando um filho adolescente vira para a mãe e fala assim: mãe, eu quero ser pastor, a reação dessa mãe normalmente é como a reação da minha avó: não é possível que você vai fazer isso com a sua vida, meu filho. Se eu fosse levar pela opinião de alguém que me amava e que orava todos os dias pela minha vida e que só queria o meu bem, eu a ouvisse naquele momento, o que talvez aconteceria conosco, irmãos? Nós não estaríamos aqui, eu e você, a gente não estaria aqui para viver esse momento extraordinário que nós estamos vivendo, mas em algum momento eu tive que ouvir mais a voz de Deus do que a voz de alguém que me amava. Você está comigo aqui? Quantas vezes Deus te chamou para fazer algo e você compartilhou desse algo com alguém e essa outra pessoa, por te amar, ela foi amorosa em te desencorajar. E deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que nos amam, elas não estão erradas em quererem nos desencorajar, porque trabalhar em algo que Deus está nos chamando é mergulhar no mar do impossível e nadar em um lugar onde não há saída, se não for a mão soberana de Deus para cuidar de nós. Viver os propósitos de Deus é andar no impossível, viver o impossível e a cada manhã experimentar o que aquele texto bíblico diz, que as misericórdias do Senhor se renovam, porque se elas não se renovarem, a gente vai morrer mesmo. Eu espero que você tenha sabedoria, mas eu disse, dando a aula agora, minha aula finalizou a minha matéria no seminário com os irmãos, eu disse algo para eles, eu posso dizer para você, racionalmente, encontrar Jesus e querer receber a Cristo e viver o Evangelho é a pior escolha que você fez na sua vida. Eu lamento por você ter encontrado Jesus, se nós formos olhar pelo lado racional, porque Ele não vai pedir meias coisas para você, Ele vai pedir tudo, 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 cada gota do seu coração, tudo, cada centavo do seu dinheiro, tudo, a sua vida, tudo, todos os seus negócios, tudo, em tudo, 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 Ele vai pedir tudo para você. Racionalmente, isso é horrível, porque você vai ter que negar todas as coisas que você gostava, você vai ter que abrir mão de todas as coisas que você amava, você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, tudo para viver os sonhos dele. Mas espiritualmente, essa é a melhor escolha que você pode fazer.
Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem de quem? De Deus. Pode ser que as pessoas que você ama não vão entender a sua conversão. É normal. O seu testemunho daqui 10 anos falará pela escolha de hoje. Pode ser que as pessoas não vão entender algumas coisas que você está abrindo mão, como as pessoas falam, para servir a igreja. Daqui 10 anos elas vão olhar para você e o que Jesus fez na sua vida, e elas vão reconhecer que o que você está fazendo não é pela igreja, não é pelo um pastor, é porque você encontrou aquele que é o melhor caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós amamos as pessoas, mas Jesus vai dizer que antes de amar as pessoas, nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Pode ser que ninguém da sua casa te encorajou a largar tudo para servir a Jesus, mas eu posso te encorajar nessa noite. Largue o que for preciso para viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Abra mão do que for necessário para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Ele está cuidando de você, ainda que esse resultado não seja você ficar rico no final da história. Ainda que esse resultado seja você morrer não sendo tão reconhecido quanto você esperava. Não há lugar melhor do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. Eu almejo esse lugar. O versículo 13, ele ainda continua dizendo assim, logo em seguida, mas ele, no caso Paulo, respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Gente, esse homem, ele está assim sensibilizado com o amor dos irmãos por ele. E ele diz assim: pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmão, sabe por que Paulo ele tinha essa cisma com Jerusalém? Por que ele não ia para outro lugar? Por que ele não ia pregar num outro canto da terra? Tinha gente chorando porque não queria que ele morresse. E ele querendo ir para um lugar onde o povo queria matar ele. Por que essa cena? Irmãos, número 1, as raízes do povo judeu estavam em Jerusalém. Deus, na verdade, ele tinha uma aliança com o povo de Israel. E a capital naquela época de Israel era Jerusalém. Os hebreus, judeus, israelenses, como queiram, eles duvidavam que o Deus de Israel poderia ser o Deus de outras nações. E só um homem, sendo judeu, poderia voltar para eles e dizer: eu preguei do nosso Deus para outras nações, e elas não só entenderam o chamado, mas foram batizadas com o Espírito, que nem vocês mesmos foram. Só alguém como Paulo tinha o perfil de olhar para aqueles irmãos e dizer: vocês precisam reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está aqui comigo? Quando eu estava no meu relógio de oração, eu fui constrangido a um choro tão profundo. Eu me lembrei daquele homem que a Bíblia diz que era um ancião, um dos sacerdotes da igreja, do povo judeu, e que da sinagoga, e ele fazia uma oração constante dizendo assim: Senhor, não permita que eu morra sem antes ver o Messias. E um belo dia, já de idade, o menino Jesus chega no colo de Maria, e ele olha e o Espírito Santo testifica com aquele Senhor, e ele abraça Jesus e ele fala assim: agora eu posso fechar os meus olhos e descansar, porque os meus olhos já viram a glória de Deus, o Messias, o Salvador. E eu comecei a lembrar desse texto enquanto eu estava orando, e quando eu vi eu já estava chorando, e a minha oração quando eu estava chorando era a seguinte: irmãos, Deus, não me permita eu morrer e fechar os meus olhos, sem eu ver a cidade que eu nasci experimentar um avivamento da sua glória. Deus, não permita que eu morra sem ver a Lagoinha Boa Esperança ser uma igreja que todos levantam a mão na hora do louvor e se rendem à adoração.
Deus, não permita que eu feche os meus olhos sem ver a nossa igreja ser uma igreja posicionada em oração e na palavra. E quando eu assustei, eu estava chorando, porque a gente tem um amor pelo lugar que a gente nasce, sim ou não? Paulo, ele era judeu por essência. Ele queria ver a glória de Deus chegando na cidade que ele nasceu. Eu entendi nessa manhã esse amor dele por esse lugar. E sabe, irmãos, isso ficou mexendo tanto comigo, porque ele disse, olha, eu estou disposto a morrer para entregar essa mensagem. Eu estou disposto a fazer o que for necessário por amor a Jesus. E isso me levou a fazer algumas perguntas enquanto eu preparava essa mensagem. Será que se nessa noite o Senhor viesse para nós e perguntasse para o que nós estamos prontos? E Ele virasse para nós e perguntasse, você está pronto para perder o seu conforto? Porque para alguns de nós o conforto virou Deus. Eu não subo a serra porque eu não quero machucar os meus pés. Eu não posso orar lá porque, afinal de contas, eu posso orar debaixo do meu cobertor. Eu prefiro não ir à igreja porque na igreja tem pessoas problemáticas. É mais fácil eu pôr no YouTube e assistir na minha casa. Eu vou pregar o evangelho aqui na Lagoinha mesmo. Porque é melhor eu pregar aqui no conforto do que eu falar de Jesus para as pessoas lá fora, onde eu posso ser maltratado, mal enxergado, mal interpretado. Será que nós estamos prontos para perder o nosso conforto? Será que nós estamos prontos para perder o controle da nossa vida? Porque eu te falo uma coisa, irmão, de todo o meu coração e com toda a humildade. Eu só tinha planos para a minha vida antes de Jesus me chamar. Porque depois que eu comecei a viver os sonhos dele, ele rasgou todos os meus planos. Você está preparado para isso? Para cancelar essa carteira assinada que você ama tanto e ele te chamar para outras coisas, talvez. Para você talvez de repente sair do conforto de tudo aquilo que você acha que construiu, do seu dinheiro que está no banco, dos seus investimentos, das suas coisas, para você perder o controle disso tudo e começar a viver o plano de Deus. Uma última pergunta talvez para nós pensarmos. Será que nós estamos prontos para perder a nossa vida por amor a Jesus? E aqui eu não estou falando de você perder o carro, a casa, eu estou falando de entregar a sua vida mesmo. Porque é muito lindo, irmãos, é muito lindo a gente olhar para os missionários e a gente dizer que a gente quer ser missionários como eles. Mas a gente não pode se esquecer que a maioria dos missionários, eles não terminam ricos, eles terminam pobres. A maioria dos missionários terminam doentes porque foram parar em algum canto e ninguém quis pagar um médico para eles, e eles morrem com alguma doença. Missionário normalmente não termina com muito dinheiro no banco, termina com muita dívida no banco. Eles entregam a vida deles por amor ao Evangelho. Paulo, em um último texto da sua vida, ele diz assim, eu estou me deixando gastar e ser gastado pelo nome do Evangelho. Sabe o que é isso? É uma pedra batendo na outra e literalmente se gastando, e uma deixando a outra deixar marcas uma na outra, e Paulo está dizendo isso, eu estou sendo gastado como uma pedra que é lapidada pelo poder do Evangelho. Será que nós estamos prontos para isso? Dar a nossa vida, se for necessário, para que o nome de Cristo cresça. Dar o nosso coração, os nossos sonhos, tudo, enfim, tudo. Tinha uma canção que os mais velhos cantavam, que ela dizia assim, tudo entregarei, sim, tu és bendito, tudo eu entregarei. Irmãos, para o que nós estamos prontos para nos entregar nessa noite? Porque o versículo 14, quando eu li, ele mexeu ainda mais comigo e serve para nós, inclusive, fecharmos essa mensagem. Olha o que diz o versículo 14, irmãos.
como Paulo, não se deixou persuadir. Conformados, nós dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Todo ambiente, não importa qual ele seja, que alguém daquele ambiente se posiciona e não se permite persuadir, as pessoas ao redor daquele ambiente se convencem e se rendem. Se na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, nos seus negócios, aonde você pôr a sua mão, você não se permitir persuadir e em abrir mão daquilo que Deus está te chamando para fazer, as pessoas, como no versículo 14, conformadas, elas se renderão e dirão, seja feita a vontade de Deus. Meu irmão, talvez o que está faltando para a gente experimentar o melhor de Deus para nós e para quem nós amamos, nem seja a oração, mas seja a falta de posicionamento. Os nossos filhos não farão o que a gente manda, eles farão o que eles veem nós fazendo. Se nós não nos deixarmos persuadir, eles se renderão à vontade de Deus. Se nos lugares onde nós estamos andando, a nossa conduta for pautada na palavra de Deus, a gente vai ser caçoado até algum momento, mas vai chegar um momento que se nós não nos deixarmos persuadir, todos se renderão à vontade soberana de Deus. Meu irmão, olha o que Deus está nos chamando. Você está pronto para se posicionar em lugares, ambientes ou posições da sua vida que você ainda não se posicionou? Se nessa noite nós nos posicionarmos, essa igreja vai mudar de ambiente. Se nessa noite nós nos posicionarmos, a nossa casa vai virar um outro lugar. Se nós nos posicionarmos, o nosso ambiente de trabalho vai virar um outro lugar. Mas sabe o que é mais legal? Se a gente se posicionar, a nossa vida vai mudar. Enquanto os irmãos sobem aqui do louvor, eu queria te fazer uma pergunta que eu ouvi lá no Legendários. Eu transformei ela para a minha vida e para a nossa vida como igreja. Você pode se colocar de pé para a gente colocar ênfase nisso? Talvez se nessa noite, irmão, depois você olha seu celular. Se nessa noite o Senhor Jesus viesse aqui pessoalmente e perguntasse, quantos aqui me amam? Todos nós levantaremos a nossa mão, amém? Talvez se nessa noite o Senhor Jesus virasse para nós e perguntasse assim, filho, filha, você estaria disposto a morrer por me amar? Talvez a nossa resposta também seria sim, principalmente depois dessa mensagem. Você concorda comigo? Sim, eu morreria por amor a Cristo. Eu faria o que Ele me pedisse. Eu dou a minha vida, eu morro pelo Senhor Jesus. Mas talvez uma grande pergunta que eu preciso fazer é para nós aqui. Se nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor, por que a gente não está disposto a viver para Ele? Viver para Ele, fazer o que Ele gosta que a gente faça. Viver uma vida no Senhor, na igreja, servindo a Deus, fazendo coisas. Morrer é mais fácil porque é uma vez só. Mas viver para Ele vai depender de toda uma entrega. Mas deixa eu te falar uma coisa, diferente do mundo, bom para Deus é um filho vivo que permanece vivendo na palavra. É um filho que apesar do sofrimento continua vivendo e amando a palavra de Jesus. Se nessa noite nós estivermos dispostos a morrermos e a vivermos para o Senhor, nós estaremos prontos para tudo, para qualquer coisa, para qualquer aventura. Que nessa noite o Senhor encontre isso em nós e faça de nós
verdadeiros filhos e filhas para a sua honra e para a sua glória. Amém? Oremos e louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.